Nós falamos pela manhã sobre preparados para o toque da trombeta de Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio. A Bíblia fala que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. A Bíblia fala que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos e nos deu a esperança da vida eterna. A Bíblia fala que depois de 50 dias, Jesus foi assunto aos céus, e quando ele subia, os anjos disseram que assim como ele foi, como ele subia, ele haveria de vir. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Você crê nisso? A Bíblia diz que Jesus vai voltar. O grande desafio está entre a promessa e a vinda. Como devemos nos comportar, como devemos nos portar diante desta promessa. Jesus vai escrever ou falar, pregar muitas mensagens de exortações, de encorajamentos, para levar a igreja a uma vigilância quanto à sua vinda. Ficai-vos apercebidos. Ele fala que a sua vinda virá como ladrão. Ele fala que a sua vinda virá como, de uma forma como relâmpago, aparece no Oriente e se põe no Ocidente. Ou seja, de uma forma repentina, inesperada, Jesus virá. Mas ele diz para a gente estar pronto, para a gente estar preparado. O casamento biológico, o casamento social, o casamento religioso, é uma coisa preparada. A noiva se prepara, o noivo, coitadinho, ele chega aqui primeiro, na nossa cultura ocidental, o noivo chega aqui e fica igual uma estátua. Alguém presta atenção no noivo? Algumas mocinhas, mas a noiva, quando ela chega lá, o que acontece? A igreja toda se coloca em pé. No casamento judaico, não é assim. No casamento judaico, a noiva fica na sua casa, é o noivo que vai lá buscá-la. Ela precisa estar pronta, ela precisa estar preparada, ela precisa estar vestida, porque o noivo vai chegar com toda a sua comitiva, e ele vai trazer a noiva para o altar, para a grande cerimônia, a grandes bodas. A noiva é você, a noiva sou eu, a noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Ele usou dessa simbologia para mostrar que tal qual a noiva está na sua casa, preparada, numa expectativa incrível. A noiva compra o vestido, ela compra o perfume, há uma possibilidade daquele perfume, aquele nardo puro que foi derramado aos pés de Jesus, ter sido comprado na expectativa do seu casamento, daquela mulher. Ela prepara aquele nardo, que era comprado em gramas, tão caro que era, mas ela decide oferecer toda a sua expectativa de futuro, em um gesto de adoração, e derrama aquele perfume sobre os pés de Jesus. É bem verdade que a série de Josie apresenta um cenário que nos mostra uma possibilidade, que ela vai numa loja que vendia perfumes caríssimos, e é oferecido várias espécies de perfumes, e ela diz, não, eu quero o melhor, mas esse é muito caro, eu quero o melhor, eu quero aquele melhor. E a moça traz então um vaso, e ela disse, é muito caro, quantas gramas você vai querer? Ela disse, eu quero toda a garrafa, todo. E ela tira um saco de moeda e coloca no balcão, ela tira o segundo saco de moeda e coloca no balcão, e ela tira o terceiro saco de moeda e coloca no balcão, 300 dinheiros, equivalia a 1 ano de serviço, e ela compra, a vendedora fica de boca aberta, mas ela sai com o coração esplendorosamente feliz, porque ela tinha um encontro com o Salvador.
aquela mulher foi comprar o melhor, para oferecer para o melhor, o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É nesse tempo de preparo, a Bíblia então vai mostrar que a trombeta de Deus vai soar, e Jesus descerá em glória. A igreja, ela é transformada, e ela sobe, Jesus descendo, a igreja subindo. Irmãos, eu tento imaginar, e há um encontro de Jesus com a igreja sobre as nuvens. Nosso tapete não é vermelho nem azul, o nosso tapete não é persa, o nosso tapete serão as nuvens, e nós estaremos com Jesus, e a Bíblia diz, estaremos com Ele para sempre. É assim que vai acontecer. Ah, pastor, essa história, sabe, às vezes eu fico pensando se tudo isso é mesmo verdade. Que coisa maravilhosa esse chazinho quentinho, garganta estava tão sensível. Muito obrigado, viu? Então diz a palavra de Deus assim, Apocalipse capítulo 8, quando abriu o 7º selo, fez-se um silêncio no céu, quase por meia hora. Vamos ficar aqui. A expectativa, já haviam sido abertos os selos, e nos 7 selos, a igreja foi provada, a igreja foi testada, a igreja foi martirizada, a igreja foi morta, perseguida, mas Jesus estava com a sua igreja. No 7º selo, aparece as 7 trombetas. Então, Deus cuida da igreja, durante o período de provação. Nesse contexto em que esse livro foi escrito, João está na ilha de Pátimos, a igreja era perseguida. Nero, ele iluminou as ruas de acesso a Roma, com corpos de cristãos, crucificados em madeiras, tipo postes, derramavam-se azeite, piche sobre eles e colocavam fogo, porque Nero disse que os cristãos foram culpados do incêndio de Roma, mas os cristãos não recuavam. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, Saulo, ele perseguia a igreja, ele oprimia a igreja, e quando ele vê Estevão sendo apedrejado injustamente, com acusações falsas, Saulo sabia que Estevão não era aquilo que ele estava sendo acusado, porque o texto diz que o Sinédrio, quando olhou para Estevão, viu o seu rosto como o rosto de um anjo, uma pessoa boa, uma pessoa santa. A Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão não se defendeu, Estevão foi apedrejado, e enquanto ele era apedrejado, ele orou, se ajoelhou e orou pelos seus apedrejadores, dizendo assim: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. A igreja foi perseguida, mas Jesus foi com ela, Jesus a consolou, Jesus a encorajou, Jesus preparou a igreja para esse toque da trombeta, porque quando a trombeta toca, agora não é mais a igreja que será provada. Quando a trombeta tocar, não será mais a igreja que será objeto de castigo, de dor. As trombetas vão tocar 7, essa é a última, mas ao toque de cada trombeta, um sofrimento vem, um juízo vem, e nós vamos compartilhar isso. Primeira trombeta, um pouquinho diferente do que de manhã. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, e foi queimada a terça parte da terra.
terça parte das árvores e terça parte da erva verde. Tente imaginar uma praga que vem, fogo cai do céu, queima as lavouras, um terço das lavouras. No dia seguinte aparecem as manchetes nos jornais, na televisão, que haverá inflação, haverá aumento do dólar, haverá isso, haverá fome, haverá escassez, porque um terço de tudo que se produz é muita coisa. O mundo já não produz o suficiente, porque tem milhões e milhões de pessoas passando fome. Mas agora Deus começa o juízo nas pessoas que controlam este poder. Deus estabelece o seu juízo nas pessoas que controlam a alimentação, que controlam a agricultura, que controlam o comércio. Irmãos, a ONU é responsável pelo abastecimento de países africanos e também no Oriente Médio, como os palestinos, mandando alimentos. Está provado que durante um período de desabastecimento, e um grande comentarista, não é comentarista, um grande empresário, que é africano, ele disse: por que a África não tem jeito? Tem jeito. O problema, por que ela não recebe a solução? Porque o mundo manda comida, e a África precisa de tecnologia, a África precisa de desenvolvimento da terra, plantar, desenvolver, porque a terra ela não tem os recursos para desenvolver essa terra. Mas o que a ONU faz? Espera quase que acabar toda a alimentação, trigo, arroz, feijão, e são 5 grandes fornecedores via ONU, que alimentam a África, os países famintos. Primeiro grupo é procurado, precisamos de 100 toneladas, esse grupo, mancomunado com os outros quadros, assim, eu não tenho quantidade suficiente para atender, é somente um que terá quantidade suficiente, e ele vai dar o preço, é assim que funciona, e então a África recebe comida, ao preço de ouro, que a ONU paga, com o nosso dinheiro, porque cada país contribui para a ONU. A injustiça. Então, a primeira coisa que Deus vai agir no seu juízo, é nesse controle. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, foi lançado no mar, como um grande monte ardendo de fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Comércio. Se os piratas pequeninos, lá no Oriente, já causam um terror no comércio mundial, imagine, cai no céu um meteorito, uma estrela, e 1/3 de todas as embarcações nos mares afundam. O seguro já vai lá para as alturas, os produtos se tornam caros, da mesma forma, e assim, meus irmãos, as trombetas vão tocando, e Deus vai trazendo juízo sobre juízo, em cada área, até que chega o 5º anjo, capítulo 9, verso 1, ele diz assim: tocou o anjo a sua trombeta, e vi uma grande estrela cair do céu, sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Segundo os comentaristas, essa estrela aqui é Satanás. Jesus, quando os discípulos vão evangelizar, em Mateus 10, Lucas 10, eles retornam jubilosos: Senhor, em teu nome até os demônios nos submetia, e ele vai dizer: eu vi Satanás cair do céu, porque Satanás não habita assim sobre a terra, como nós. Existe, a Bíblia diz que são as potestades do ar, é nesse primeiro e segundo céu, os poderes das trevas agindo, governando, mas a Bíblia diz que quando essa trombeta tocar, Satanás será jogado na terra, e será dado a ele direito
de libertar demônios que estão presos nos abismos, e haverá um terror que os homens vão pedir a morte, e a morte não chegará. A Bíblia diz que os homens vão entrar nas cavernas, os mais poderosos, os mais ricos, os mais milionários, aqueles que detêm todo o controle de tecnologia, vão entrar nas cavernas procurando a morte, mas a morte vai fugir deles. Porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Não é o diabo que tem acesso, não. Pode ver que tudo, um terço, como eu disse pela manhã, Deus age, Satanás é controlado. Então, meus irmãos, essa palavra de hoje, ela vem com o propósito de nos encorajar. Seja você membro de igreja ou não, seja você cristão fervoroso ou não, essa palavra não é para te confrontar simplesmente, essa palavra não é para te fazer medo, essa palavra não é para você ficar contra a parede, não, essa palavra é para abrir os seus olhos. Você não sabe o dia que Jesus vai voltar, mas uma coisa você precisa saber: eu preciso estar pronto, eu preciso fazer a minha escolha, eu preciso estar vestido de vestes brancas, eu preciso ter a marca de Deus na minha testa. Todos os salvos serão selados por Jesus. Apocalipse então significa revelação, revelação das últimas coisas, as coisas que viriam a acontecer. Essa mensagem foi dada às igrejas da Ásia, 7 igrejas, mas elas são endereçadas a todas as igrejas, a todos nós. Quando João recebe essa palavra, é para saber o que vai acontecer no fim do mundo, no final dos tempos. Ele fala da salvação da igreja e de todos aqueles que creram em Jesus e o receberam como Senhor e Salvador. Ser cristão hoje se tornou tão popular que os artistas até estão nas igrejas dando testemunhos, políticos, grandes empresários. E agora nós fomos até surpreendidos. Recentemente o Daisy Washington foi batizado. Ele confrontou Hollywood, ele rejeitou papéis que Hollywood queria que ele interpretasse, porque ele aceitou Jesus, ele se converteu, entregou sua vida a Jesus, e ele foi batizado recentemente, e é um pastor hoje, no meio dos grandes. Deus vai levantando pessoas com grande potencial. Após enviar as mensagens às 7 igrejas, João vê uma porta aberta no céu. Pode ver Apocalipse capítulo 4, quando as cartas são enviadas às 7 igrejas, João vê uma porta aberta no céu e ouve a voz de Deus: sobe aqui. Porque na terra caos, na terra sofrimento, na terra injustiça, na terra mentira, na terra opressão, na terra engano, na terra idolatria, feitiçaria. Mas João, tão espantado com tudo, porque, irmãos, se nós pensamos que o mundo antigo era coisa assim menos ruim que hoje, não, irmãos. Na cidade de Corinto, o porto, numa parte, no final, atravessando a cidade, no alto de uma montanha, tinha um grande templo. 1000 sacerdotisas desciam todas as noites para se prostituir com os homens que saíam dos navios. O culto antigo era prostituição. Não era menor que hoje. João então recebe essa voz: sobe aqui. Porque para João, podemos pensar que assim, não tem mais esperança. O que eu vou? Estou aqui nessa ilha, condenado. A igreja ficou lá, mas Jesus disse: sobe aqui. E ele sobe, o que ele vê? Ele vê um trono. Ele vê Jesus no trono, ele vê Deus no trono, ele vê os anjos cantando, ele vê a glória de Deus, ele vê a majestade de Deus. Então Jesus diz assim: João, eu controlo, eu governo, tudo está sob controle, apesar do que está acontecendo na terra. Meu irmão, minha irmã, a sua vida pode estar uma desgraça, mas eu quero dizer para você que Deus ainda tem o controle, se você quiser deixar a sua vida nas mãos dEle. Ele tem um controle. O que Deus não controla é a sua vontade. Por isso o Espírito Santo trabalha para nos convencer, nos convencer, nos convencer. Ele veio para trazer
essa capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Billy Graham, ouvi recentemente uma mensagem de Billy Graham, e ele prega para um estádio lotado sobre os segredos do Espírito Santo que você precisa conhecer. E um dos segredos que o Espírito Santo, segundo Billy Graham, é que você precisa saber que o Espírito Santo é o único que tem o poder de convencer o homem que ele é pecador. E que o salário do pecado é a morte. E que sem arrependimento o homem está condenado ao inferno. Ele fala isso no estádio lotado. Não é uma mensagem para o estádio lotado, é uma mensagem para a igreja. Mas Billy Graham era alguém que era profeta em qualquer lugar. Sem o Espírito Santo você nunca vai conseguir acreditar que você não é bom o suficiente para ir para o céu. Romanos capítulo 1 diz: não há um justo sequer, nenhum, todos se extraviaram. Todos pecaram, mas há esperança. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O primeiro Adão abriu a porta para o pecado e, consequentemente, para a morte. O segundo Adão, Jesus, abriu a porta do céu e o perdão. A esperança está em Jesus. Então, quando João chega em espírito no céu, ele vê o Senhor Jesus no trono, aquele que foi morto, aquele que ressuscitou, sobe aqui. Ao chegar no céu, João vê um trono, Jesus assentado. Podemos entender que o que vamos encontrar no céu. João vê muita adoração, ele vê muito louvor, exaltando a Deus. Irmãos, eu não vou esquecer nunca uma imagem que eu cheguei em casa. Eu sempre chego em casa com muito assim, cuidado, que a minha esposa às vezes leva susto. Quando eu chego pertinho dela, assim, oi, que susto. Então eu já chego fazendo, eu abro a porta com cuidado, mas eu chego já falando, estou chegando. Mas naquele dia, eu cheguei e não fiz barulho. Eu abri a porta e ela estava na frente da televisão com os 2 braços abertos, ouvindo um louvor, com lágrimas correndo pelos olhos. Você já imaginou a cena do céu? A gente não tem ideia, porque nós estamos acostumados com essa estrutura, com essa dimensão. Quem é que canta, quem é que toca, quem é que faz isso, quem é que faz aquilo? Não, irmãos, lá no céu milhões, milhões e milhões de anjos, e mais aqueles que já subiram, estão lá e cantando diante do trono: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Há uma adoração no céu. Por isso, eu preciso que você entenda algumas verdades. Primeiro, entender que tudo está preparado para esse toque da trombeta. Não está faltando quase mais nada. Às vezes nós mesmos falando assim, o que é que está faltando para Jesus voltar? De tanta aberração que acontece. Está chegando o carnaval. Pessoas simbolizando Jesus, transvestidos de tantas coisas. Gente fazendo sexo com alguém que representa Jesus nas praças, nas ruas de São Paulo. Vocês já perceberam quantas calamidades São Paulo tem experimentado depois das blasfêmias que têm acontecido nas ruas de São Paulo nos últimos carnavais? A gente pergunta: o que está faltando para Jesus voltar? As pessoas não têm nenhum temor de brincar com as coisas de Deus. Os grandes artistas que moram naquela praia de Maribu que foi toda destruída pelo fogo, 2 dias antes daquele fogo começar, um grande personagem blasfemou contra Deus. Segundo
eu soube, ele está preso porque foi pego com pedofilia, tráfico de crianças. Irmãos, como é que nós podemos conceber pessoas fazendo sexo com crianças de menos de 1 ano? A gente pergunta, até onde vai o tráfico da pedofilia e da sexualidade? Até onde? Vai até Jesus tocar trombeta. Nós temos ficado de boca aberta, espantados, a capacidade do ser humano de se afrontar a Deus e a sua palavra. Você precisa entender que a trombeta está pronta para ser tocada. Mas talvez você não esteja pronto para ouvir o toque da trombeta. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Esse silêncio é importante porque nele mostra a seriedade do momento. Esse silêncio é importante porque ele é precedido de grandes clamores na terra. As orações dos santos que sobem. E a Bíblia diz que o anjo pega aquelas orações, enche as taças de orações e leva para o altar, e do altar ele tira a mesma taça cheia de fogo e joga sobre a terra. É o encontro do altar com o trono. Os selos, como nós já falamos, capítulo 6, fala do sofrimento da igreja. As trombetas revelam o que vai acontecer ante a volta de Jesus. Ante o toque das trombetas, esse silêncio pode nos ensinar que as orações da igreja, Deus está atento às orações da igreja. Nós lembramos, irmãos, no tempo do Collor, ex-presidente da República, a imprensa noticiava, a televisão noticiava, a casa da Dinha, ou da Dinda, era um verdadeiro culto às trevas. Quando Michele Bolsonaro chegou naquela casa, ela levou dezenas de intercessores e intercessoras, que jejuaram por dias, e limparam aquela casa, que foi profanada, uma sede de governo, debaixo do poder das trevas. Aquela mulher enfrentou tudo, e purificou aquele lugar. As orações da igreja chegam no céu. As orações do povo de Deus chegam no céu. E Deus leva tão a sério as orações, que o louvor do céu cessa para ouvir o que a igreja tem a dizer em suas orações. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus não está indiferente à sua oração. Deus não está indiferente ao seu clamor. Deus não está indiferente ao que você faz. Deus está atento. Tem momentos que até os louvores ficarão em segundo plano, porque Deus quer ouvir a igreja. O silêncio nos céus pode revelar também a seriedade do que está para acontecer, o juízo. Deus não tem prazer em condenar o homem. Eu disse, meus irmãos, que essa palavra é séria, e eu respeito muito quem sente
o confronto. Quando eu falei aqui de um nome, de uma personalidade, eu não estou aqui falando de partido político, nem de político, eu estou falando aqui de comportamento cristão. Deus leva a sério o que está para acontecer. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Ela é colocada numa taça, é levada até o trono de Deus, o altar. E naquele altar, o anjo deposita o incenso, que são as orações, e do mesmo altar ele tira brasas de fogo, e ele joga sobre a terra, para trazer o juízo sobre os homens. E diz o texto, o anjo tomou o incensário, encheu de fogo no altar, e lançou sobre a terra, e depois houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Elementos sísmicos que simbolizam o mover, o poder de Deus, a ação de Deus, a insatisfação de Deus com a humanidade. Irmãos, todos os finais e início de ano alguma coisa acontece. Tem final de ano que é terremoto, que acontece em várias partes do mundo, pessoas morrem, cidades são destruídas. Outros finais de ano acontece o que nós já vimos em algumas ilhas famosas, onde turistas e mais turistas do mundo inteiro estão lá para passar o período de verão. O tsunami, movimento sísmico no fundo do mar, trazendo uma revolta do mar, promovendo destruição sem precedentes. Nós ficamos ouvindo isso, mas a nossa mente esquece. Aí no ano seguinte, vem aviões caindo, e só até esse momento parece que 4 acidentes de avião, com grande número de mortos no mundo todo. Mas a gente fica espantado com a notícia, mas depois a gente esquece. Não, irmãos, são sinais que Deus está mostrando, de alguma forma, para chamar a atenção da humanidade, que alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está errada. Nós falamos hoje pela manhã sobre Balneário de Camboriú. Não é mais de Camboriú, é Balneário Camboriú, onde o luxo não tem mais limite. Será construído o edifício de residencial mais alto do mundo. Mas hoje está debaixo d'água. As ruas todas inundadas. A praia inundada. Deus protesta. Deus age. A igreja precisa considerar o poder das orações da igreja. E por isso nós precisamos orar. Esse vizinho que eu trouxe hoje aqui, o Lucas, eu e minha esposa estamos investindo nessa família há alguns meses. Muito querido. E nós vimos o coração dele, muito religioso. E essa semana, eu estava lendo essas mensagens, eu estava orando, e quando eu terminei, a campainha tocou, era ele. E ele disse: Sr. Sebastião, o senhor tem 1 minuto para a gente conversar? Eu preciso de uma palavra, estou muito angustiado. E nós o convidamos a entrar, eu fiz um café e fomos conversar. Esse homem se derramou, chorou, pediu permissão para me chamar de pai. Os seus filhos, 2 filhinhos que vieram hoje, pediram permissão para me chamar de avô. As pessoas estão procurando alguém, e cabe à igreja ser esse alguém, ser essa resposta, ser essa referência. Nós não sabemos explicar, e aí veio no meu coração, assim: ô Lucas, você gostaria de ir comigo lá à igreja? Eu vou pregar lá na igreja do meu filho amanhã. Ele disse: não, eu vou. Ele viria à noite, mas houve um fato, ele disse: eu vou de manhã. Deixou a esposa na igreja católica, que ela ia fazer uma atividade lá, no hospital aliás, e ele veio com os filhinhos, chuva,
tempo inapropriado para um visitante, mas ele veio. E quando eu falei, ele ficou em pé. As pessoas não têm tempo, meus irmãos. A hora está chegando. O tempo está chegando. Eu faço um esforço muito grande para falar de Jesus em qualquer lugar. Eu estava lá nos Estados Unidos, na casa da minha filha, e eu não falo inglês. Nada. E aí, de repente, chega um vizinho lá, as casas lá são tudo horizontal, quintais grandes, e aí, na parte entre a casa do meu genro e desse vizinho, ainda tem um pedaço sem cerca, e aí o vizinho chegou, fez um sinal, aí eu falei assim, não, eu não falo inglês. Ele disse assim, amigo? Eu falei, sim, pode vir. Aí ele veio, brasileiro, nascido na cidade de Alegre, do Espírito Santo, onde eu nasci. Eu estava com a camisa do Flamengo, por isso que eu falo que a camisa do Flamengo é evangelista. E aí ele falou assim, eu também sou rubro-negro, só que ele é rubro-negro baiano. E nós ficamos ali conversando, e lá está a minha esposa, minha filha, meu genro olhando, assim, mas ele não fala inglês, como é que ele está conversando com o vizinho? Pois é, o vizinho, Deus mandou alguém para conversar comigo, e ali nós falamos com ele, falamos de Jesus, oramos com ele, ele estava um pouquinho assim, ele falou assim, eu sou batizado, e eu encorajei ele a estar firme na fé com Jesus, independente de onde você esteja, nós estávamos lá num parque, tipo uma mini Disneylândia, lá em San Antônio, e nós estávamos assim, já preparando para ir embora, e de repente me veio o coração, aquelas mocinhas com aquelas, catando os pequenos lixinhos nas passagens, e aí eu chamei meu genro e falei, vem cá Serginho, por favor, diga para ela, o seu serviço é muito importante, nós somos gratos pelo que você está fazendo, você está limpando esse lugar que nós usamos, e nós queremos abençoar a sua vida, porque Jesus te ama, você precisa enxergar as pessoas. Pastor Jeremias diz que ele estava na Bahia, e de repente ele estava num carro, e de repente ele viu lá, uma baiana também limpando a rua, ele mandou parar o carro, ele saiu, e disse para aquela baiana, você faz um grande trabalho nessa cidade, com aquele jeitão dele, do pastor Jeremias Pereira, ele orou com aquela mulher, ele abençoou aquela mulher, irmãos, nós não enxergamos rótulos, nós não enxergamos camada social, nós não enxergamos religiosidade, nós não enxergamos status, nós não enxergamos nada, nós enxergamos uma pessoa, um ser humano, que precisa reconhecer que Jesus é o Salvador, é isso que nós precisamos, só isso, são todos iguais, a única diferença é a roupa, é a cor, o status, mas quando a morte chega, todas essas diferenças são niveladas, somos pó, a oração revela que o altar e o trono precisam se unir, Jesus quer agir, mas Ele quer ouvir as orações da igreja. Em segundo lugar, irmãos, estar prontos ante o toque da trombeta, vestido, preparado, vigilante. Se nós soubéssemos, se alguém estivesse planejando roubar, furtar o nosso carro, nós não estacionaríamos ali. Você não sabe que dia que a sua casa vai ser arrombada? Você não sabe. Jesus pega toda essa situação, que foge ao nosso controle, e Ele diz, assim será a vinda do Filho do Homem, num dia e hora, que ninguém espera, que ninguém sabe, Jesus virá, mas uma coisa você precisa saber, desculpe, irmão, você precisa se preparar para a volta de Jesus. Pastor, como é que eu me preparo? Primeiro você precisa
ter um encontro com Ele. Você precisa reconhecer que é pecador. Você precisa reconhecer que Ele morreu para perdoar os seus pecados. E você precisa se arrepender desses pecados e entregar sua vida para Ele, porque Ele te ama e quer te perdoar. As trombetas anunciam a intervenção de Deus. As trombetas eram usadas para as grandes convocações, sejam para guerras, sejam para as festas judaicas, sejam para os momentos especiais na vida do povo judeu. As trombetas eram tocadas. E Jesus pega essa cultura e Ele vai usar essa cultura para mostrar o prenúncio da sua vinda, o toque da trombeta. Quando a trombeta tocava, toda a assembleia israelita se reunia. Você pode ver, quando os soldados ouvem o toque da trombeta para despertar, levantar, sair dos dormitórios, toque da trombeta para colocar-se em forma, toque da trombeta para se preparar para a guerra. Jesus usou esse contexto. Então as trombetas anunciam um tempo de arrependimento. Deus não tem prazer que você vá para o inferno. Deus não tem prazer que você se perca. Ao contrário, tem textos na Bíblia, como Pedro escreve, duas partes da carta de Pedro, ele diz que Deus não tem como tardia a sua vinda, mas Ele é longânimo, Ele é paciente, esperando que você se arrependa, que você se converta. Ele não quer que você se perca, Ele quer que você seja salvo. Ele quer que o seu nome seja escrito no livro da vida. Ele quer que você receba um novo nome. Ele quer que você receba um novo coração. Ele quer que você receba uma nova identidade. Ele quer que você receba vestes novas, tal qual o filho pródigo. Chega em casa todo fedido, porque saiu do chiqueiro, do meio dos porcos, mas o pai o abraça, o beija, manda trocar suas vestes, sandálias nos pés e anel no dedo. Deus dá uma nova identidade, uma nova posição, uma nova vida para todo aquele que se aproxima dele com arrependimento e fé. Arrependimento é uma atitude que o coração revela de não mais fazer aquilo que estava fazendo e de fazer o que Deus espera dele. A igreja precisa entender que Deus está reinando. Deus não está alienado, Deus não está morto, como aquela série de filmes que nós assistimos. Quem pensa que Deus está morto, será surpreendido, mas talvez tardiamente, porque Deus está vivo, Jesus ressuscitou, Ele está no trono, Ele tem todo o poder, Ele reina para sempre. Sabendo primeiro isso, meus irmãos, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, porque pela palavra de Deus, que desde a antiguidade existiu os céus, a terra que foi tirada da água, do meio da água subsiste, pelas quais as coisas pereceu o mundo então, coberto de água do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nos dias de Noé, as pessoas não acreditavam que a água viria, a chuva viria. O que vai acontecer, Noé? Não sei, uma chuva. Irmãos, alguém disse que até ali nunca tinha havido chuva. É uma chuva. O que é chuva? Vai cair uma água do céu, vai inundar toda a terra, vai morrer todo mundo, se não se arrepender. Então tem que entrar no barco, na arca. Riam dele. Mas um dia, Deus mandou Noé entrar na arca. Um dia, Deus fechou a porta da arca. E a oportunidade cessou. Da mesma forma, Jesus disse: eu vou voltar. Até lá você tem uma oportunidade, mas quando eu tocar a trombeta, a oportunidade acabou.
Você precisa fazer a sua escolha, de que lado você vai ficar. Por isso que ele diz que quando ele vier, os anjos vão separar as ovelhas do lado direito, os bodes do lado esquerdo. Haverá uma separação. Estamos nesse prelúdio. Um anjo forte, segundo Wisby, Hendricks, eles dizem que esse anjo forte é Jesus, que vem com o livrinho, a palavra de Deus, e ele manda João comer o livro, e João come o livro, e tal qual ele havia afirmado, o livro é doce na boca, amargo no ventre. Você sabe que nosso intestino, no original grego, é sede das emoções. Por isso que uma pessoa, quando fica nervosa, leva um susto, passa por alguma coisa, quando tem gente que viaja, há uma disfunção, uns para líquido e outros para prisão de ventre, porque as nossas emoções atingem tudo, esse metabolismo, mas Deus mostra que Ele quer que você revele essas emoções de uma forma com arrependimento. Ele vai mostrar, irmãos, que o livrinho tem sabor. A palavra de Deus, quando você recebe com alegria. Ela te dá paz, ela te dá esperança, ela te dá alegria, ela te dá fervor, ela te dá tanta coisa, mas tem consequências. Você é perseguido por causa da palavra. Mas essa amargura aqui é a consequência daqueles que não creem na palavra. Haverá dor, haverá perseguição, haverá juízo, haverá condenação. Então, na boca, doce como mel, no ventre, amarga como fel. A palavra é a mesma, vai produzir dois estados: aqueles que recebem paz, alegria, gozo, aqueles que rejeitam amargura e sofrimento. A escolha é sua, a escolha é cada um de nós. Esse anjo é o próprio Jesus, que não virá mais como Salvador. Jesus veio como Salvador, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu 33 anos aqui na terra, foi para a cruz, morreu e salvou a humanidade pelo seu sangue na cruz, ressuscitou trazendo esperança, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, mas ele foi assunto aos céus e está lá no trono. Quando ele voltar, ele não virá mais como Salvador. Quando ele voltar, ele virá como juiz, e juiz é só para deliberar sentença. A sentença é o próprio Jesus. A palavra é doce, você pode escolher. A palavra é amarga, você pode escolher. Último lugar, irmãos, entender que a trombeta está pronta para ser tocada. Eu gostaria de dizer que ela seria tocada daqui a 10 dias. E se a trombeta fosse tocada daqui a 10 dias, como é que nós viveríamos esses próximos 10 dias? Talvez a gente fizesse um movimento para todos passarem esses 10 dias como os apóstolos. Ficaram 10 dias no cenáculo. 10 dias, Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição com os discípulos, e foi assunto aos céus, mandou os discípulos ficarem reunidos em oração, até a sua volta, e quando eles ficam ali, Jesus volta, através do Espírito Santo, o Espírito Santo vem, e enche esses discípulos, mas eles ficaram ali reunidos, diz a Bíblia, eles ficaram ali reunidos 10 dias, orando, clamando pela vinda do Espírito Santo. Talvez nós fizéssemos isso. Jesus virá daqui a 10 dias, vamos ficar lá na igreja, e o emprego? Que emprego? Vamos ficar na igreja, porque Jesus virá. Irmãos, quando Jesus chegar, não tem posição, não tem status, não tem conta bancária, não tem mais nada, não tem o seu carrão, não tem não tem mais nada. É num piscar de olhos, você será transformado se estiver vivo, será ressuscitado se estiver morto. O toque
Será um toque chamado para os salvos e vitoriosos em Cristo. Olha o que diz a palavra em Apocalipse 11. E os 24 anciãos que estão assentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste para o teu grande poder e reinastes. É o toque da trombeta para os salvos. Será o início de um reinado. Jesus não virá mais para ser o Salvador, Ele virá para reinar, porque Ele é rei. Ele não será rei, Ele é rei. Foi colocado essa frase lá na cruz, quando Ele foi crucificado. O Pilatos serviu para isso. Este é o Rei dos reis, é o Rei dos judeus. Sim, Ele veio para ser rei, porque Ele é o Rei Todo-Poderoso. O toque da última trombeta, os mortos vão ressuscitar. Tente imaginar o que Paulo diz aos Coríntios, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Irmãos, tente imaginar a cena, o anjo toca a trombeta, e começam os corpos a sair das sepulturas. A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, todos ressuscitarão, e receberão corpos espirituais, incorruptíveis, não morrerão mais. Quem morreu com Cristo, ressuscitará com Cristo. Quem morreu sem Cristo, ressuscitará sem Cristo. Os que estiverem vivos nesse toque da trombeta, a Bíblia diz que serão todos transformados da mesma forma, em corpos espirituais. Cessa-se a era terrena, começa-se uma era eterna. Não tem mais mudança, está selado o destino, seja de salvos, seja de perdidos. Por isso Jesus vai dizer em Mateus capítulo 25, e Ele vai dizer então os que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uma notícia boa para você: o inferno não foi feito para você. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas pastor, por que pessoas irão para o inferno? Porque elas não escolheram Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Não se arrependeram dos seus pecados. Baixe a sua cabeça, por favor. A morte vai trazer um contraste. Justos consolados, ímpios atormentados. Por isso é um dia em que Deus traz essa palavra para você se preparar, e você se posicionar. Será um dia de consolo. Diz a palavra: quando o Filho do Homem vier com grande glória, todos os santos com Ele, se sentará no trono. Jesus deseja que você esteja do seu lado nesse grande dia, mas é você que escolhe. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. João 3,16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 18 ele diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus hoje está te dando uma palavra para você se render,
entregar-se a Ele, arrepender-se dos seus pecados e deixar que Ele perdoe esses pecados e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Será um dia de sofrimento para os perdidos, aqueles que não quiseram aceitar Jesus, que se rebelaram contra Deus. Olha o que a palavra diz, irmãos, no capítulo 9, versículos 20 e 21, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, para deixar de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Pessoas que não vão se arrepender. É mais grave ainda. Capítulo 16 de Apocalipse diz, o verso 9: os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram do nome de Deus, que tem todo o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para dar glórias a Deus. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. Revolta, ira, blasfêmia, são emoções que são produzidas pela falta do arrependimento. Mas nesta noite você é chamado a se arrepender, crer em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A trombeta vai soar. Você está pronto? Se você quer se preparar para a volta de Jesus, de todo o coração, deixe o seu lugar e venha aqui para o altar, que eu quero orar com você. Eu quero me preparar para a volta de Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero ser chamado pelo nome por Jesus. Eu quero ter o selo da vida eterna dado por Jesus. Pode vir aqui para frente. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo faça o que ninguém pode fazer. Nenhum pregador pode convencer você de seus pecados. Nenhum pregador. Mas o Espírito Santo pode. Deixe o seu lugar, venha, porque Jesus está voltando. E se você deseja realmente o céu, se você deseja uma vida eterna com Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, é hora de você fazer. Venha, entregue a sua vida a Jesus, porque Ele te ama. Ele tem poder para mudar a sua história. Ah, mais alguém? Pode vir. Glória a Deus por essas pessoas que estão aqui. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração, está trabalhando na sua mente. Pessoas que estão afastadas da igreja por algum motivo. Está na hora de você deixar esses motivos tolos de lado, colocá-los na cruz e voltar-se para Jesus, para amá-lo de todo o coração e adorá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Venha para cá, você que está afastado. Ele quer te abraçar nesta noite, mudar a sua história, dar paz ao seu coração. Vamos ficar todos em pé e vamos adorar. Se você ainda sente o Espírito Santo falando, pode deixar o seu lugar e venha.